Seja na forma de prevenção, reabilitação ou promoção à saúde, a fisioterapia trabalha para melhorar as funções do corpo, proporcionando melhora na qualidade de vida frente às limitações de cada paciente. Através de exercícios práticos realizados com o auxílio de caneleiras, faixas elásticas, bolas e demais técnicas, tratamos diversos problemas decorrentes de processos inflamatórios, degenerativos e traumas, melhorando a capacidade de movimento e fortalecimento, sempre observando as particularidades de cada indivíduo. A coordenação motora, força, flexibilidade muscular e funções cognitivas garantem maior independência e conforto nas atividades diárias, práticas esportivas e também para as gestantes no momento do parto. Agende sua avaliação aqui conosco. Aqui tem cuidado. Aqui tem propósito. Aqui tem Unimed. O Instituto Mederi, localizado em Passo Fundo, é um centro de referência em pesquisas clínicas, estudando novos tratamentos para diversas doenças. Contamos com uma equipe altamente capacitada para oferecer conforto e segurança a todos os pacientes. Atuamos em todas as áreas terapêuticas, oferecendo acompanhamento médico e tratamentos gratuitos. Seguimos rigorosamente as normas nacionais e internacionais de pesquisa. Participar de um estudo clínico no Instituto Mederi é contribuir para o avanço da ciência. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Entre em contato para mais informações. Você quer saber o que os homens mais elegantes vão usar no outono e inverno? Passe nas vitrines de uma loja Teva. Lá você vai encontrar as últimas tendências de Milão, Paris ou Nova York. Afinal, nenhuma outra rede de moda masculina pesquisa tanto tendência como a Teva. É por isso que as lojas Teva são as preferidas de quem valoriza a moda e ganha todos os prêmios de marcas de quem decide o Top of Mind em moda masculina. Quando você for escolher, escolha a melhor e mais conceituada grife. Teva, a marca líder em moda masculina. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado. Aqui tem propósito. Aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. A cor de hoje, ela é branca porque o mês de janeiro, ele tem uma campanha muito importante que é o Janeiro Branco. Você já deve ter ouvido falar por aí dessa campanha e é muito importante a gente falar sobre esse assunto, não só hoje, mas sempre. O que a gente pode falar, quais as informações que a gente pode dar para vocês hoje sobre saúde mental. Esse é o nosso tema do Papo Saúde de hoje e quem vai responder a pergunta que permeia a campanha de 2025 do Janeiro Branco, que é o que fazer pela saúde mental agora e sempre, é ela que é psicóloga e psicanalista em formação, a Gisele Dalalana. Seja muito bem-vinda, Gisele, ao nosso Papo Saúde de hoje. Muito obrigada, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema. Para a gente começar, então, o nosso bate-papo, Gisele, conta para nós o que é essa campanha e qual que é a importância da gente falar sobre saúde mental. Então, essa campanha surgiu em janeiro de 2014 com uma ideia que
no início do ano as pessoas estejam mais abertas e propensas a pensar sobre a saúde mental, né? Sabemos que ali em dezembro todo mundo faz uma retrospectiva de como é que foi seu ano, um balanço. E em janeiro é como um convite assim, para que as pessoas pensem o quanto a saúde mental interfere em tudo na vida. Né? Porque às vezes se acha que a saúde mental não é tão importante ou que não precisa ser consultada regularmente, cuidada. Né? Por isso que a gente está falando que o cuidar dela é sempre, é o ano todo. É tão importante quanto a saúde física. Com certeza. Inclusive, a gente pode pensar assim, que se a gente não tiver saúde mental, a gente pode não ter saúde, porque nós precisamos da nossa saúde mental para poder cuidar da saúde física. E quando a saúde mental não está bem, ela vai dar sinais no nosso corpo. Às vezes a gente tem dores e vai ao médico consultar e ele vai nos dizer, olha, não tem nada de orgânico que justifique essa tua dor. Eu acho que tu pode estar passando por uma questão emocional. E as pessoas saem lá incomodadas com o que o médico disse, né? Como assim? Ele acha que o problema sou eu, que me diz que eu não tenho nada, não me deu um remédio. Mas a questão é poder olhar que tem questões da saúde mental que a gente sente dores no corpo, se a gente não puder olhar para elas e sentir dentro da gente. Com certeza esse é um dos desafios que as pessoas enfrentam quando se trata de saúde mental. Existem outros desafios? Quais são os principais? A gente pode pensar, Alessandra, que um dos principais é reconhecer que necessita de ajuda, que precisa cuidar da sua saúde mental, né? Olhar para ela com cuidado, com zelo, não de uma forma superficial, porque às vezes as pessoas vão, né, numa consulta com um psicólogo uma vez e acham que vão sair de lá e vão conseguir resolver muitas coisas, e não funciona assim. Então, reconhecer que se está sofrendo, que necessita. Muitas vezes a gente recebe as pessoas assim, no consultório porque alguém da família sugeriu que a pessoa fosse. Às vezes não é por ela própria. Então, a principal coisa é a pessoa reconhecer e ter o desejo de buscar um tratamento, né? Para poder, assim, ver o que não está indo bem na sua vida. Às vezes tem coisas que entraves, assim, né? Impasses, coisas que se repetem. Aí muda o ano e a pessoa diz, de novo, tá tudo igual, achei que nesse ano as coisas iam ser diferentes. Mas poder olhar para dentro de si, assim, se responsabilizar pelas dificuldades que tem na vida, né? Porque às vezes as pessoas colocam no externo. O problema é lá na empresa, o problema é os colegas, as pessoas que não estão me ouvindo. Mas a dificuldade de olhar qual que é a sua parte nisso e se responsabilizar por ela, de verdade, assim, né? De se inquietar e dizer o que eu estou fazendo para que as coisas não estejam andando como eu gostaria. Qual que é o principal conceito assim, de saúde mental? O que é a saúde mental? Como que ela ocorre, né, dentro do ser humano? Muito boa essa tua pergunta, né? A gente pode entender que a saúde mental é a forma como a gente reage frente às adversidades da vida, né? As dificuldades, que é onde a gente vai se testar. Se a gente tem flexibilidade, maleabilidade, né? Bom, diante de uma frustração, algo que aconteceu na minha vida, que não foi possível, o que eu vou fazer? Tem pessoas que vão paralisar frente a isso e dizer, não quero mais, vou desistir, para mim chega. Outras, a gente diz que a saúde mental a gente vai poder ver quando a pessoa pode criar, suportar o sofrimento, o mal-estar, porque a vida não é livre de sofrimentos. Às vezes a gente tem uma ideia que vai poder ser feliz o tempo todo, vai estar alegre o tempo todo, mas a vida não é assim. Ela às vezes é como uma montanha-russa, né? A gente passa por altos e baixos e a gente vai saber como está a nossa saúde mental justamente frente aos impasses da vida. É eles que nos convocam. Que a gente pode pensar isso já desde lá das crianças pequenininhas, né? Que quando uma coisa não dá certo, elas choram, elas gritam, elas, né, esperneiam. A gente vê adultos assim ainda também, né? Mas é nesse sentido, assim, porque a gente vai ensinando a criança bom, mas vamos tentar de outro jeito, vamos ver de outra forma. E é um pouco isso que adultos, adolescentes precisam fazer frente ao que é difícil de lidar, né? Nem sempre é fácil e às vezes a gente precisa lidar com esse tipo de coisa, né? Mas existem hábitos que são fundamentais ou que são importantes
no dia a dia, enfim, para ter essa saúde mental? O que eu posso fazer para isso? Então, acho que poder pensar nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? A gente geralmente tem uma rotina e a rotina ela nos organiza um pouco. Ela dá essa sensação, assim, porque quando a gente tem uma agenda, né, coisas assim, a gente sabe que isso, a gente vai se programando. Bom, tal hora eu vou fazer alguma coisa, então eu tenho que me programar para chegar antes, como a gente fez aqui hoje, para poder estar aqui agora falando com o pessoal. A gente se organizou, um horário, enfim, pensando no tema, o que a gente ia falar. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, que vai ajudando, né, a gente dizer que poder ter cabeça para trabalhar e fazer outras coisas. Porque senão, se eu, né, me esqueço, não organizo isso como eu vou fazendo naquele dia, aí chega na hora, não vai dar certo, né, vai dar algo errado, aí eu vou me culpar. Tem a preocupação. Exatamente. E agora, o que eu faço? Né? Dá aquele frio na barriga, não sei para que lado ir. Então, essas coisas, assim, de a gente também ir se organizando com a nossa rotina, com o que a gente precisa, se antecipar algumas coisas. Quando a gente vê que algo já não vai bem, não esperar, né? A gente diz, é quase quando uma criança, assim, se ela vai botar o dedo na tomada, a gente não vai esperar ela botar o dedo na tomada, né? A gente vai dizer, opa, não, né? E vai falar de um jeito, às vezes, assim, mais incisivo, mais né? incisivo, mais exatamente, porque senão a gente não vai esperar a criança levar o choque para dizer, né? Não põe o dedo aí, né? A gente não vai dizer dessa maneira. Então é mais ou menos isso que a gente pode pensar na vida, assim, se tem coisas que a gente percebe que estão acontecendo, que a gente também possa se antecipar e ir percebendo, assim, estando conectado com o que a gente pensa e sente. Isso é uma das coisas muito importantes, porque às vezes as pessoas aceitam fazer coisas, às vezes para agradar um outro, ou porque não querem desagradar, não querem ter que lidar com a raiva da outra pessoa, dizer que não, né? E isso também vai interferir, vai fazer mal para alguém. Ou às vezes quando assim ela se silencia demais frente, não se posiciona do que ela quer fazer. Então são nessas situações assim que a gente diz que se pode ir modificando no dia a dia. E cada um vai sentindo o que é necessário, né? Não tem uma receita que a gente possa hoje aqui dizer todo mundo vai fazer assim e vamos ter todos saúde mental. Porque para mim é de uma maneira, para ti é de outra. Isso é muito singular e subjetivo, né? Então, cada pessoa vai achando no seu dia a dia coisas que podem ajudar. Às vezes tem pessoas que precisam voltar do trabalho e fazer uma caminhada para poder estar em casa depois melhor, ter um tempo entre uma atividade e outra. O que nem sempre é fácil, né? Nessa correria do dia a dia, enfim. Mas são coisas assim que cada um vai encontrando o que lhe ajuda. Se é uma caminhada, se é um jogo de vôlei, se é futebol, né? Cada um vai encontrando formas de poder lidar com as dificuldades aí do dia a dia. Ou até aquele momentinho da caixa do nada, né? Que também precisa, de vez em quando, aquele momento da caixa do nada, do sem pensar. Também, né? Às vezes a gente trabalha tanto com movimento, música, pessoas falando, atendendo pessoas, que se chega e quer ficar um pouco em silêncio, né? Que a gente pode pensar que, às vezes, esse não pensar também é poder entrar em contato consigo mesmo, né? Mas o que eu tô sentindo? Por que tá assim? Ou por que eu quero ficar nesse, né, sem falar com ninguém? E aí, depois de um tempo, se restabelece. E aí, sim, vai estar mais disponível na relação com a outra pessoa. Gisele, conta pra gente quais que são os principais sinais de alerta, assim, que eu posso perceber tanto na outra pessoa quanto em mim mesmo, que são sinais que eu estou precisando buscar esse auxílio, essa ajuda em termos de saúde mental. Então, os sinais, eles às vezes são muito sutis. E para cada um também é de uma maneira. Mas o que a gente pode estar atento, né? Eu acho que uma das coisas que mais preocupa é quando alguém se isola. Quando essa pessoa começa a se afastar, não quer mais conversar, está muito fechada, para de falar de si, né? Ao mesmo tempo, alguém que também parece que está sempre muito bem, também preocupa. Hoje a gente vê, às vezes, nas redes, né? Nas redes está todo mundo muito bem, muito feliz, né? Geralmente as pessoas tentam passar uma imagem de estar melhor do que elas realmente estão, em virtude de estarem sofrendo, né? Então, são sinais de sofrimento que a gente pode perceber, às vezes, no outro, por atitudes, ou alguém que está muito
irritado, agressivo, ou está muito triste, né? Deprimido, que não aceita, assim, não dá abertura para conversar. Então, esses são sinais importantes, né? Aquela pessoa que diz que prefere ficar sozinha, que não quer falar com ninguém. A gente tem que respeitar, né? Por isso, também não adianta, por exemplo, alguém buscar um psicólogo só porque alguém disse que precisa, porque não funciona, né? Não é dessa maneira. Então, esses sinais, assim, que mostram que alguém está sofrendo, e quando a gente tem relação de amigos, às vezes a gente já conhece a outra pessoa. Então, a gente sabe também qual aspecto, de que jeito aquela pessoa mostra, às vezes conhece alguém da família, né? E podendo, assim, e vendo se isso está acontecendo só no local onde as pessoas trabalham, em casa também, aonde que ela está demonstrando esses sinais. Eles não são assim tão palpáveis, né? Por isso que a gente diz assim, tem algumas pessoas que quando a gente fica sabendo algo da história de vida dela, a gente diz assim, nossa, mas não parece, ela parecia tão bem, né? Estava sempre feliz. Como assim? Que é também essa dificuldade de reconhecer que todo mundo tem momentos que não vai estar bem, né? E existe a gente já falou sobre isso no início, né? Existe um grande problema dessa indicação. É alguém que fala que a outra pessoa precisa, enfim, é difícil o reconhecer. E eu quero saber por que existe tanto preconceito e como que a gente pode desmistificar esse preconceito em relação ao atendimento psicológico, psiquiátrico, a essa busca pela ajuda na saúde mental. É extremamente importante isso que tu traz, porque tem pessoas que deixam de procurar, né, um psicólogo, um psiquiatra, justamente por esse receio, assim. Então, achando que eu tô ficando louco, né? Como assim? Então, tu acha que o problema sou eu? Né? Tem, sim, muito preconceito ainda das pessoas buscarem por esses profissionais. O que não acontece com o cardiologista, que eu posso ir todo dia, né? Todo dia não, mas eu vou ir algumas vezes ao ano, consultar, fazer revisões, e todo mundo acha muito normal. Mas o psicólogo ainda tem algo assim de parecer que estão dizendo que eu sou problema, né? Essa dificuldade de olhar para as partes, os aspectos seus. Então, às vezes, um casal, né? A esposa vai dizer que quem precisa ir é o marido vai dizer que quem precisa ir é a esposa. Ou, né, a dificuldade de reconhecer, então vai os dois. Se tu for, eu vou, se tu não for, eu não vou. A gente pode pensar que é também um jeito de um preconceito, assim, um com o outro. E a forma que a gente pode fazer, assim, é, no nosso dia a dia, poder dizer para as pessoas o quanto isso é normal. Às vezes as pessoas têm vergonha de contar que vão ao psicólogo, né? Vão numa consulta com o psicólogo. Elas podem falar que elas estão indo consultar qualquer outro médico de outra especialidade, né? Mas, assim, a dificuldade de dizer, embora às vezes alguns já digam, eu tenho terapia, né? Mas, assim, ainda tem uma dificuldade muito grande. Eu também trabalho no hospital, né, Alessandra? E às vezes eu vou conversar com os pacientes quando eles estão na UTI. E quando eu chego e digo que sou psicóloga, eles arregalam o olho de tipo, o que está acontecendo comigo? Então, para mandarem a psicóloga aqui, né? Então, para ver, assim, o susto que as pessoas tomam, e a gente tem que dizer que é uma rotina do setor, enfim, mas é um susto que as pessoas tomam de falar com o psicólogo. Ou se eu me apresento numa situação social, as pessoas já acham, então vou cuidar o que eu vou falar, porque tu vai estar me analisando, né? E não é assim, porque a gente tem um espaço para isso, que é o espaço do nosso consultório, quando alguém nos procura para isso. Mas acho que isso tudo vai falando da dificuldade que as pessoas têm em, de fato, reconhecer o sofrimento, que elas necessitam de ajuda, né? Tem gente que se acha fraco, né, que não está conseguindo, então, dar conta da vida, se sente fracassado em ter que ir ao psicólogo. E é muito ao contrário, porque poder ir se revisar é um jeito de ficar melhor para as relações, para o seu trabalho, né, de poder revisar porque não está bem. Ter alguém que ajude. Né? E não quer dizer que está tudo errado, né? É só uma forma de realmente buscar esse auxílio, buscar essa ajuda para ficar bem. Ficar bem sempre é impossível, né? Mas para tentar ficar bem o máximo possível. Exatamente. Não é que a gente vai dizer que tudo... Até porque não cabe a nós dizer se está certo ou errado, né? Mas o que a gente vai fazer é ajudar a pessoa a pensar o que ela sente também em frente a tudo isso
que ela está passando, questionar algumas coisas. E quando a gente questiona, a própria pessoa sente um impacto. Então, é isso que incomoda, assim. Às vezes é ela se incomodar em olhar para si mesma, ver as coisas que ela pensa, como que ela é, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar sobre si. Quando elas chegam e precisam falar de si, às vezes vem um silêncio, porque não se sabe o que falar de si. É muito melhor falar dos outros, né? As pessoas preferem conversar, então, né? Trocar a famosa fofoca. Né? Vamos falar assim. Ou quer falar do outro, ou quer falar que o problema é a família, né? O quanto é difícil assumir isso para si, falar de si, assim, o que realmente sente e pensa frente às situações da vida. Tá, mas e eu realmente preciso buscar um psicólogo? Não posso me abrir com um amigo e ele me dar conselhos? Não pode ser só assim? É muito diferente, né? Porque a gente não trabalha dando conselhos, né? Não cabe a mim dizer o que a outra pessoa precisa fazer na sua vida, né? A conversa com os amigos, ela é excelente também para a nossa saúde mental, nos ajuda muito. Mas tem momentos que eu preciso buscar por um profissional, que é uma conversa totalmente diferente, né? Onde eu vou lá e eu esteja disposto também a escutar o que esse profissional tem a me dizer. Às vezes é essa a dificuldade. As pessoas acham que vão lá só falar, né? Eu vou lá descarregar isso. Tipo, vou deixar contigo, vamos embora. E, na verdade, a pessoa vai ter que escutar. Se ela vai nos procurar, né? Não é que ela vai ter que escutar, mas se ela vai lá, a gente vai dizer coisas e às vezes essa pessoa não gosta do que a gente diz. Mas cabe a nós dizer. E é exatamente isso que uma amizade não suporta, porque se eu dizer isso para um amigo, talvez eu vou perder o amigo, né? É o que a gente diz, eu não posso tratar uma amiga minha, porque senão as duas coisas não funcionam. Então, tem uma diferença muito grande aí, né, nesse tipo de a fala, como ela é, o que a gente vai percebendo, o que a gente vai sentindo, podendo questionar junto com a pessoa. Né? Quem tem aí experiência de um processo psicoterápico sabe aí o que a gente está falando. Já que a gente falou sobre a questão dos amigos, né? Lembrando, gente, não é só se abrir com amigos, são coisas diferentes. A Gisele já explicou pra gente aqui, né? Mas qual que é o papel da família e dos amigos, Gisele? Então, nessa ajuda toda, né? Nessa manutenção da saúde mental? É fundamental, né? A gente fala sempre que a família, os amigos são os nossos laços com a vida, rede de apoio, e muitas vezes é o que faz a gente, inclusive, passar por dificuldades da gente para poder ir, né? Ir adiante, assim, avançar. Então, as pessoas são muitas vezes o que a gente tem de mais valor na vida, essas relações. Então, a família, né? A família poder ajudar, entender o que a pessoa está passando, às vezes poder dizer assim para a pessoa que realmente ela precisa, né, do tratamento. Isso tudo vai ajudando a pessoa a reconhecer também. E os amigos também são fundamentais, né? Porque alguém pode chegar para ti e dizer assim, Alessandra, eu fui lá na psicóloga, mas não vou mais, porque ela me disse isso, me disse aquilo, eu não gostei, não era isso que eu esperava, né? Aí, conforme o que tu disser para ela, pode fazer com que ela pense e diz, mas eu acho que eu tenho que voltar, né? Agora, se tu diz, é verdade, fica aqui comigo, vamos conversar e tudo vai se resolver. Então, é nesse sentido que o amigo faz a diferença. Né? Esses vínculos, eu digo que os vínculos eles são indicadores da nossa saúde mental. Os vínculos familiares e de amigos. Isso fala se a gente tem saúde mental ou não. Porque às vezes a gente precisa de espaços com a família e às vezes precisa de espaços com os amigos também, né? Que é um outro tipo de relação, porque os amigos a gente escolhe. A família a gente não escolhe, né? Tem que lidar. Quer eu goste, me relacione melhor com um, não me relacione bem com o outro. A gente tem que lidar. Que é as dificuldades das festas de finais de ano, né? Então, e que vem tudo agora em janeiro também. Por isso tem que pensar na saúde mental. Então, agora a gente pode pensar assim, mas os amigos a gente escolhe. A gente escolhe quem vai ser nosso amigo, né? E aqui a gente está falando de amigo, não um amigo lá do Instagram, do Facebook, das redes sociais, mas aquele amigo de verdade que a gente possa contar, né? E a gente pode pensar assim, se hoje acontecesse algo com nós à meia-noite, à 1h da manhã, para quem eu ligaria? Né?
pensem para quem que vocês, né? Possivelmente são pessoas que a gente conta nos dedos, assim, quem a gente pode contar de verdade. E esses amigos são fundamentais, né? Nos processos que a gente passa de maior dificuldade da vida. Às vezes pode ser um rompimento amoroso, pode ser uma doença, alguma situação, perda do trabalho. Então, quem que a gente procura nesses momentos? Ter quem procurar e ter com quem falar também ajuda, né? Isso faz parte assim da pessoa poder assim sentir que tem com quem contar, que ela não está sozinha. Muito importante essa fala, gente. A gente está falando aqui sobre a questão da saúde mental, do Janeiro Branco, e com certeza isso é muito importante, o papel da família e dos amigos para essa saúde mental, então para entender o que a pessoa passa e ajudar de alguma forma também, sempre, claro, com aquele acompanhamento profissional que é muito importante. E agora, para a gente continuar o nosso papo aqui, então, eu quero saber como que a gente faz para criar esses ambientes mais acolhedores em relação à saúde mental, seja no trabalho, na escola, na própria comunidade, nos próprios grupos que a gente frequenta. Isso que tu traz é importante para a gente pensar assim, que a saúde mental não é algo só individual, que cada um vai cuidar de sua saúde mental e estar bem. Elas também são importantes de estar nesses espaços coletivos que a gente convive e que, inclusive, eles também são indicadores e nos ajudam ou não para a nossa saúde mental, né? Então, se a gente pensar assim, as empresas, é importante que esteja um clima bom para mim trabalhar, que eu me sinta bem com as pessoas. Às vezes pode ter até dificuldades materiais, mas quando a gente sente que quando chega lá e tem uma pessoa para conversar, que tem alguém que nos acolhe, que nos espera com um café, que quer saber da gente, isso ajuda. Às vezes até uma pessoa que não tem vontade de trabalhar, né? Mas ela diz, mas eu vou porque eu vou encontrar o fulano, eu vou porque tem uma equipe boa que me acolhe, que me ajuda nesse momento. Então, são espaços fundamentais. A escola, né? Tu falou, a gente vê o quanto as crianças também ficam na espera, agora é período de férias, então ficam na espera de voltar para poder rever os coleguinhas, contam do que se passa, né, entre colegas, e isso vai dizendo assim, dela ter esse desejo de ir para a escola. Então, por isso que fala da nossa saúde mental, de quando a gente tem desejo de ir nos lugares para encontrar as pessoas. Além do que a gente precisa fazer, né? Seja criança aprender, seja a gente adulto trabalhar numa empresa, além disso, não é só isso. A gente sim vai trabalhar, tem coisas a fazer. Mas além disso, é esse relacionamento com as pessoas que faz a gente querer ir. Querer voltar das férias, né? Quando encontrar as pessoas e poder ter esses momentos assim que a gente se sinta acolhido. Então, também é esse coletivo que nos dá o suporte quando a gente sente assim que tem sustento para enfrentar as lidas da vida, né? Porque quando eu vejo assim, eu tô com essa dificuldade, mas tem mais uma pessoa que está passando por isso, isso alivia, né? A gente diz, não estou sozinho, estamos no mesmo barco. Às vezes a gente usa com as pessoas. Então é por aí, assim, pensar que esse coletivo faz toda a diferença no cuidado da saúde mental e que muitas vezes uma pessoa pode tomar uma decisão da sua vida em virtude de sentir que tem isso, ou ao contrário, né? De sentir, mas aqui, né, ninguém dá bola porque eu estou passando, porque eu estou vivendo, parece que ninguém se importa. Então, ter essa sensação se é importante ou não para uma outra pessoa, isso fala da nossa saúde mental, né? E existem políticas públicas que apoiam essa questão da manutenção da saúde mental? Nós temos na rede, né, o próprio CAPS, né, que é um local que as pessoas que precisam também podem buscar. Existem profissionais atendendo nas redes, né, psicólogos, psiquiatras, enfim. Existem espaços, o que a gente quer dizer é que as pessoas possam buscar ajuda quando precisam, né? Há profissionais disponíveis e que estão aí, né? Mas precisam que essas pessoas cheguem, que elas de fato venham buscar por elas. Por isso que a gente fala tanto, né? Que o janeiro não é só no Janeiro Branco, é o ano todo, porque esse alerta agora maior nesse início de ano, mas o quanto, porque agora eu posso estar me sentindo bem, mas daqui a pouco acontece algo na minha vida e tudo muda, né? Ou não acontece, então o que se passa que muda
e que a pessoa possa buscar ajuda nesses espaços públicos também. Isso que eu ia perguntar agora, né? Como que a gente faz para que esse cuidado e esse alerta, ele não fique só no mês de janeiro, ele seja permanente em todos os meses do ano e que as pessoas entendam sobre isso? Então, vamos pensar assim, que não é como os exames de sangue, né? Que a gente sabe que de tanto tempo vai fazer e diz, tá bom, não tá bom, o que falta, né? A nossa saúde mental, a gente não tem um medidor assim, que a gente possa conseguir medir, como sinais vitais, enfim. Então, a questão é que a gente tenha isso dentro da gente, né? E que possa ajudar nos espaços coletivos também. Se eu não tenho comigo, nesse sentido, assim, de ter com os colegas, com os amigos, com outras pessoas. Mas é fundamental reconhecer que necessita e que não seja de uma forma superficial, né? Saber, assim, que eu não consigo resolver algo da minha vida, do que se refere à minha saúde mental, de um jeito rápido, simples e sem dor, vou dizer assim, porque tem coisas que a gente precisa mexer da saúde mental que dói. E é isso que evita as pessoas olharem, né? Muitas vezes essa ideia assim, de mascarar uma situação, só que isso também traz sofrimento. Então, é que isso se instale, né? A gente não tem um app para dizer, instalem lá esse app para cuidar de sua saúde mental, mas que isso no dia a dia cada um possa estar refletindo, pensando, conectado, né, com o que está vivendo, o que pensa e sente frente àquelas situações. Esse acompanhamento profissional, né, essa terapia, como a maioria das pessoas chama, ela pode realmente transformar uma vida? Com certeza, né? Com certeza. Eu posso dizer assim que podem salvar vidas, né? Porque alguém pode sentir o efeito modificador que isso tem e isso vai ser na vida daquela pessoa e das que estão em volta, das que convivem com ela. Então, geralmente não é uma pessoa só que se beneficia. É ela e todas aquelas outras demais que estão à volta. Então, por isso que a gente diz que não é um trabalho assim, só individual. Ele também vai ter impactos nessa questão coletiva. Porque quando alguém não está bem, né, com relação à sua saúde mental, a família toda sente. A família toda fica mal, não consegue dar conta. A gente sabe de situações assim que as pessoas dizem parece que é mais difícil quando tem algo relacionado a uma doença mental, vamos poder usar assim, ao sofrimento, do que quando é, às vezes, uma doença física, porque a doença física, às vezes, tu tem um medicamento, um tipo de tratamento, vai lá e, enfim, ele também tem suas dificuldades, mas você tem um jeito de resolver. Quando se trata em questões psíquicas, não funciona assim. Né? Com um funciona de um jeito, com outro do outro. A pessoa precisa desejar, querer, fazer uma parte dela também, que é um esforço, um movimento. Então, transforma, sim, a vida daquela pessoa e de quem está, eu digo dos envolvidos, né? Podem ser familiares, enfim, essas pessoas que convivem com ela percebem e sentem isso também. E agora, eu acho que é super importante também, o que a falta de saúde mental pode ocasionar nessa pessoa? Para que as pessoas entendam também e tenham esse alerta, né? De que não buscar essa ajuda, enfim, não reconhecer esses sinais ou deixar isso passar, também tem agravantes. Quais são eles? Olha, são muitos, é difícil elencar, assim. Eu acho que a tua pergunta fala da complexidade que é e que a gente sabe que alguém pode, inclusive, desistir da vida ou desperdiçar uma vida, né? E eu lembro até de uma frase, assim, de uma psicanalista argentina, Silvia Bleichmann, que ela diz assim que na vida não há maior desperdício, né? Salvo a morte, assim, não há maior dano, salvo a morte, do que o seu desperdício. E eu acho que esse é um ponto, assim, quando as pessoas desperdiçam o que elas têm na vida, né? Deixam de fazer coisas que possam ser prazerosas para ela e para os outros. Então, elas, né, o risco é essa pessoa ir se fechando, desperdiçando a sua vida, e aí isso que eu te falo, quem está à volta também vai sentir, também vai ficar impactado, né? Às vezes uma família toda vai estar doente, sofrendo, porque talvez se instalou em e isso foi disseminando, né?
vai afastando as pessoas, porque ninguém consegue, ninguém suporta, tolera muito tempo. Então, vai afastando as pessoas, elas vão ficando mais distantes e a gente tem risco de se desenvolverem patologias mais sérias, assim, mais graves. Que alerta importantíssimo hoje, né, gente, sobre saúde mental. E nós já estamos nos encaminhando bem para o finalzinho do nosso programa. E para a gente finalizar, então, quero perguntar aqui para a Gisele, ela que foi a nossa entrevistada de hoje, que é psicóloga, é psicanalista em formação, trouxe muita informação importante sobre saúde mental. Gisele, então, para quem não se sente bem emocionalmente e ainda tem esse receio, esse medo de procurar ajuda, qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Acho que, de fato, assim, que as pessoas percebam que necessitam, né, olhar para isso com mais cuidado, que isso é a sua vida, é a vida de quem está à sua volta, né, e que, de fato, assim, que ela possa pensar o que deseja, o que faz ela querer, desejar viver. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer também, né? Por que viver? Por que vale a pena eu acordar todo dia, fazer as coisas que eu faço, passar as dificuldades que eu tenho, né? Várias situações, assim. Então, nesse sentido, assim, de se perguntar, eu quero, porque eu quero e por quem vale a pena. Além de mim, né? Geralmente tem mais alguém, assim. Então, acho que essas pessoas que estão sofrendo e que ainda estão na dúvida se devem buscar ajuda, se vale a pena, é dizer que a vida vale a pena, né? Como a gente viu há pouco aí nos filmes, né? Que a vida presta. Pensar isso, assim, nesse sentido, e que cada um encontre o que tem de valor na sua vida, né? Para poder buscar ajuda, que é isso que vai ajudar a fazer esse movimento interno de buscar ajuda. Muito bem, então está respondida a nossa pergunta. O que fazer pela saúde mental agora e sempre nessa campanha do Janeiro Branco? Muito obrigada, Gisele, por estar aqui conosco, por trazer tanta informação importante para quem está acompanhando aqui o nosso Papo Saúde de hoje. Com certeza foi um conteúdo muito rico, muito engrandecedor para quem precisa, né, e pode acompanhar assistindo gravado aqui o nosso programa. Eu que agradeço pelo espaço, né? Espero que a gente possa ter ajudado as pessoas que estão aí nos assistindo com a nossa conversa, né? E estou à disposição aí para qualquer coisa que o pessoal também precisar, enfim, né? Mas que sempre se possa buscar ajuda. Ai, com certeza. Onde é que eu busco a ajuda da Gisele? Em que espaços? Então, eu trabalho, né? Tenho um consultório que fica na Crediplan, né? Se alguém precisar, estou à disposição. Também trabalho em outros espaços, né? Talvez algumas pessoas aí já me encontraram, né? No Hospital São Vicente, lá na UTI, enfim, na Unidade Uruguai, né? E também sou professora na Anhanguera. Já que tu perguntou, né? Vou contar aí os espaços que eu estou ocupando, senão depois vão falar que eu não falei de um ou de outro. Também participando da formação de novos psicólogos, que é muito importante, né? Ter essa capacitação. Com certeza, né? Gente, então, muito obrigada a você que esteve acompanhando aqui o nosso Papo Saúde. Lembrando que o programa, se você perdeu ele ao vivo, ele vai ficar gravado para você revisitar, ver de novo as informações, todas as dicas aqui que a Gisele trouxe para a gente no nosso Papo Saúde de hoje. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada à nossa equipe também e, claro, os nossos apoiadores, patrocinadores aqui do programa e a equipe do Redson Cabeleireiros, que toda semana me recebe com muito amor e muito carinho para fazer a produção. O nosso próximo encontro, vocês já sabem, é sempre na quinta-feira, às 20 horas, aqui na NGTV. Então, eu espero vocês na próxima semana para mais um Papo Saúde. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.